Para mim, agora. Já está gravando. Então, Miriam, pode começar falando as primeiras palavras de boas-vindas. Bom, Tá sem fone. então, boa tarde a todas e todos. É com a maior alegria e satisfação que a gente vai hoje receber nossos convidados aqui do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política, com a temática Édipo e Poder. Essa temática, né, como as relações de poder emergem e estão presentes na Constituição do Édipo, tem aparecido como uma temática importante em várias das nossas pesquisas, em vários dos nossos temas, os temas que estamos trabalhando. Então, resolvemos chamar pesquisadores que podem nos ajudar, que contribuem, que estão estudando essa temática e que vão poder hoje nos trazer as suas reflexões, né, dentro dessa temática. Essa atividade vai ser coordenada pela Aline Souza Martins, que também vai ser uma das pesquisadoras que se debruça sobre o tema e que também vai apresentar uma parte aí do seu trabalho, né? Eu vou apenas apresentar a Aline e passar, então, a palavra para ela. A Aline é professora da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, né? É pesquisadora do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política, da PSOPOL, e da Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise e Política, a REDPOL, e do Amarrações, que é um grupo que trabalha com políticas com juventudes, psicanálise e política com juventudes, né? Também ela organiza a série Psicanálise e Política num site que se chama PsiBR, onde ela entrevista pesquisadores sobre temas que estão dentro dessa articulação da psicanálise e da política. Bom, a Aline fez graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Ai, você fala muito alto. E graças a ela, a minha aproximação aí forte com a Andréa Guerra e esse grupo todo de amarrações que foi se juntando em tema dessa temática da adolescência, né? Depois ela fez mestrado na USP, né, comigo, e o título do mestrado dela era Por que a Guerra? Política e subjetividade de jovens envolvidos na guerra do tráfico de drogas. Decorrente desse tema foi o doutorado, que então é dinâmica de reconhecimento e política na relação de jovens, e dinâmicas de reconhecimento e políticas. Esse título está diferente do título que ficou no final do trabalho, né? Então, no doutorado, a Aline trabalhou, inclusive tem um largo desenvolvimento sobre o tema de hoje, e eu vou passar, então, a palavra para ela, coordenar essa mesa, e desejo, então, a todos uma ótima tarde com as reflexões da mesa. Aline, por favor. Obrigada, Miriam. Obrigada por essa larga apresentação. Eu vou falar brevemente, assim, apresentando cada um pouco mais brevemente. Acho que a ideia dessa mesa começa um pouco com a ideia de apresentar uma parte do meu doutorado, a convite da Miriam.
E eu acho que o percurso de doutorado, que é o percurso de pesquisa, ele não se faz sozinho. Então, resolvi chamar pessoas aí que foram importantes nessa trajetória, na construção, né, do pensamento sobre a questão do Édipo. E aí vou começar, então, chamando para começar as apresentações da mesa a professora Andréa Guerra, né, que foi minha professora na UFMG por muito tempo, trabalhei muito tempo com ela, e esse desenvolvimento teórico sobre o Édipo, ele é um pouco depois, quando eu já tinha saído de lá. Então, passo a palavra para você, Andréa. Obrigada. A Aline me fez um pedido de estar aqui com vocês. Eu tinha entendido no primeiro momento que era com a turminha dela do Mackenzie. Quando eu vi o cartaz, eu falei, Jesus, bora lá. Ela pediu para eu falar em 20 minutos, já cronometrei, deu 20, 38 segundos, mais ou menos. Então, eu vou ler para não divagar muito, porque o tema é extenso. Eu chamei o meu texto de Como banhar o Édipo sem jogar fora o bebê, com a água do banho. E eu gostaria de abrir minha fala agradecendo a Aline por esse convite que me trouxe à Miriam e ao Laboratório Psicanálise e Sociedade Política há uns anos atrás. Agradecer a Miriam e as suas pesquisadoras e seus pesquisadores, muito pensantes, vivos e atuantes. E eu queria agradecer na pessoa da Priscila, não sei se ela está aqui hoje, que escreveu com paciência, num pedacinho de papel para mim, o nome de Aimé Césaire, naquela ocasião, que eu li então pela primeira vez. E desde então venho imergindo na leitura decolonial, anti ou pós-colonial. Então agradeço na figura dela a todos vocês pelo convite e pela oportunidade de trazer a discussão hoje, mais do que antes, um tema que se torna tão relevante quando a gente pensa o contexto histórico que a gente atravessa. E dedicar a Aline a intervenção de hoje, que produziu esse encontro. Por onde começar? Foi essa questão que deu início à minha fala. Tarefa sempre impossível, a da psicanálise, Freud já capitulava esse destino. Nesse caso, tratar das relações Édipo e poder. Dois conceitos centrais em campos tão distintos que se entrecruzam. De imediato, propus a Aline tratar do Édipo em Colono, segunda peça da trilogia tebana. Édipo castrado e desterrado. Estrangeiro que busca abrigo após arrancar os olhos e deslocar-se como objeto decaído face à verdade de seu desejo, que ele, insistente e repetidamente, na primeira peça da trilogia, Édipo Rei, tentava saber desse desejo, mas não podia saber dele, não conseguia. Saber sobre essa verdade, né, não toda, incluiria o limite lógico da própria linguagem, um limite que é estrutural e é traumatizante em suas multiversões culturais. Édipo em Colono, entretanto, nessa peça da trilogia, após ter se castigado tão severamente, denega seu desejo todo de ultrapassar o limite da lei e gozar de maneira obscena. Numa espécie de atualização do valor da peça para o horizonte da subjetividade da nossa época, eu vou destacar 3 aspectos, enviando vocês ao texto que está no site Psicanalistas pela Democracia com Maior Desenvolvimento. Destaco o desmentido, que se realiza no hiato entre a primeira e a segunda peça, por isso ele fica menos evidente. A ausência da escrita do nome do Édipo na lápide de seu túmulo. E terceiro, a obscenidade do seu gozo, que não mais desconhecido, por outro lado, não é também assumido. Elementos que ajudam a compor um quadro que permite ler nosso modo singular de compor o laço social, atualmente. Édipo, desterrado, abandonando Atenas, vai pedir asilo a Teseu em Colono. E lá, as suas primeiras falas são no sentido de afirmar que não desejou aquilo de que gozou. Foram acidentes, oferendas dos deuses, frutos da maldição de seu destino. Diz ele, carrega uma desgraça contra gosto, Econ, que a divindade saiba, nada disso foi desejado.
Eu matei, eu tirei a vida, mas sem saber que o fazia. Ó, infeliz de mim, sem qualquer culpa minha. Não era essa sua vontade, desposar sua mãe e assassinar seu pai. Ele se faz perdoar sem se implicar. Mefinai, quisera não ter nascido, recupera Lacan. Não há responsabilidades ou consequências. Primeiro aspecto. Segundo, Édipo termina seus dias sem uma inscrição simbólica na série geracional que o antecede. Labdaco, Laio e Édipo, avô, pai e filho, após banhado e vestido pelas filhas no ritual fúnebre de um corpo vivo que arde, ele simplesmente desaparece, como que engolido pela terra, sem uma lápide e sem que ninguém soubesse onde ele teria sido enterrado, salvo Teseu que guardaria o segredo. Essa autonomia de um nome, segundo aspecto, que se escreve a si mesmo às expensas do outro, autofundado, numa morte viva que o perpetua, me parece indicar um modo muito contemporâneo de pensar o pertencimento. Não há como saldo a dívida simbólica que engaja o gozo de cada um individualmente no pacto coletivo, numa herança coletiva, tornando a civilização um acontecimento de muitos, plurais, em laço. Seu avesso é a estrutura segregatória do vivo do gozo, acoplado a comunidades que se segregam entre si sob a forma dos mais acirrados ódios, desvelados contra o que faz diferença. Misoginia, racismo, homofobia. Como terceiro elemento, o texto de Sófocles revela, em Édipo em Colono, um herói como referente de um amo que goza e usufrui do que se dispõe a ele, irrestritamente, e orientado pela narrativa de uma força universalizante maior, Ate, o destino grego escrito pelos deuses. O que se revela na trama, e tomamos como paradigma de nossa época, é, portanto, menos a consistência ou inconsistência do pai, da lei ou do interdito, e mais a revelação desse gozo, obsceno e desmentido, agora sem nenhum véu, sem nenhuma desculpa para existir. Testemunhamos esse gozo e isso não se esconde mais sob nenhum anteparo. Nenhuma filosofia medieval para nos falar se existe alma ou não, para proteger os sujeitos, nenhuma ilusão de razão ou progresso, nenhuma emancipação deitada sobre o ideal universalizante de homem, branco ou europeu, nos seduz ou convence mais. Nenhuma razoabilidade equaciona esse imponderável. Temos que nos haver com o gozo, desmedido e desmentido, do império neoliberal, imperial, que nem mesmo a ameaça devastadora de morte sobre populações inteiras por um vírus faz parar. Porém, havia algo mais ainda a ser dito, enunciado no título desse seminário sobre Édipo e poder. Eu já explico o seu porquê. Em outros tempos, eu traria para vocês a ideia do complexo de Édipo freudiano, como divisor de águas no conjunto da sexualidade, da filiação e da assunção de um nome, no pacto superegóico que lhe resta como herança moral, a partir da clássica afirmação de Freud: o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo. O conjunto dos textos dos anos 1920 bastaria para isso, com um ou outro acréscimo relacionado à pulsão de morte. Seguiria na tradição de leitura estruturalista com Lacan. Afinal, foi ele, e não Freud, quem tomou o Édipo como pedra angular da psicanálise. Freud diz: a teoria do recalque é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Acabei de citar Freud. Será Lacan, em 67, que empreenderá, pela via do simbólico, que confere estrutura lógica do mundo, sua função elementar e indispensável. Cito Lacan: eu gostaria de iluminar meu ponto essencial simplesmente com o seguinte: retire-se o complexo de Édipo e a psicanálise torna-se inteiramente da alçada do delírio. Incontestavelmente, o Édipo é a pedra angular do edifício analítico.
Ele é uma crise manifesta da sexualidade infantil, uma fantasia inconsciente, um mito social e o conceito mais crucial da psicanálise. Não à toa, no último ano e meio, passamos na equipe de pesquisadoras e pesquisadores do Núcleo Psilax, na UFMG, investigando cada movimento lacaniano do Édipo nos seminários de Lacan, de trás para frente na lógica do a posteriori. Vocês podem encontrar parte desses resultados em alguns eventos que a gente fez e que estão no canal YouTube do Psilax. E podemos resumir assim o ponto a que chegamos. Lacan trabalha o Édipo em 3 figuras: o complexo, o mito e o homem. Cada uma delas cria uma nuvem de significados em torno de si. 8 linhas de fuga: a fórmula algébrica da metáfora paterna, o quaternário no quadrante de Klein, o traço, as variações objetais a partir da ideia da castração, a topologia das superfícies, especialmente com a garrafa de Klein, o discurso, a lógica e o nó borromiano. E inúmeras funcionalidades, 12, 15, inúmeros desdobramentos, que sem pretender esgotá-las, passo por algumas agora. Dispositivo clínico, articulador da lei, Édipo como elemento definidor do diagnóstico, como complexo estruturante, como que produz cicatriz, o que revela a estrutura, dispositivo lógico ou sintoma. Talvez Lacan teria feito outros desenhos para compor o espectro edípico na cena de sua transmissão, caso seguisse seu ensino. A nós nos parece que ele encontrou um termo negativo, a castração, que permitiu a equivocidade ou a multiplicidade de sentidos fixar um ponto, um real da não-relação sexual, de onde partimos para tratar o gozo na singularidade de cada corpo e no enlace que ele faz com outros corpos, na composição política, espectral da história. Então, a gente teria 3 grandes movimentos, que seria o da metáfora paterna como estrutura positivada, a garrafa de Klein como estrutura negativada a partir do corte que o objeto A produz, e da garrafa de Klein ao sintoma, a ausência de escrita do todo, né, ou não relação sexual, como corte, que produziria, então, um Édipo positivado na metáfora e negativado na topologia das superfícies, e cifra-deciframento, né, ciframento e deciframento no sintoma, com esses 2 cortes, objeto A e a não relação. O que, entretanto, se destacou foram as sutilezas, que permitiram horizontalizar as sequências de escrita que o Édipo permitiria ao fazer o pai, o nome do pai, passar de um estatuto universal para um significante mestre do discurso, no seminário 17 mais exatamente, evidenciando historicamente variações, ainda que de um invariante estrutural. Em outras palavras, se podíamos crer no pai, podíamos crer no mundo sem história. Hoje isso não é mais possível quando o pai virou um significante mestre agenciado pelo discurso de cada época. Reduzido a uma operação de linguagem, então, o Édipo e sua função estruturante exigem a entrada da cultura e da história em sua escrita e em sua interpretação. Deslocado do eixo europeu, pelo avesso imperialista, demonstra-se que o Édipo se vende junto com toda a roupagem de ocupação e assimilação simbólica colonial. Não à toa, Lacan se pergunta, ao atender em Paris pacientes do Togo, Togo é um país situado a oeste do continente africano, se o inconsciente que havia sido vendido, Lacan cita, citando agora, a eles, ao mesmo tempo que as leis da colonização, se então o inconsciente que havia sido vendido a eles, ao mesmo tempo que as leis da colonização, não poderia ser tomado como forma regressiva e exótica do discurso do mestre. Novo S1, frente ao capitalismo, que se chama imperialismo. Fecho aspas. Há, portanto, distinções na composição da estrutura do discurso do mestre. Antigo, moderno, colonizado. Afinal, esses pacientes do Togo não tinham seus mitos naturais ou nacionais, de origem,
como elementos recalcados e fundantes de sua constituição subjetiva, na medida em que seus inconscientes funcionavam, abro aspas, segundo as boas regras do Édipo. Fecho aspas. Aqui a dimensão geopolítica se torna central no argumento clínico e teórico de Lacan. História e tempo, geografia e espaço como suas coordenadas simbólicas. Podemos interpretar ao menos de duas maneiras diferentes essa virada decolonial quanto ao Édipo, e por isso se justifica esse percurso que realizo com vocês além de colono. Podemos pensar a estrutura tudo contém como estratégia metodológica de enquadre da leitura do mundo, né, como sua chave, ao preço de acessar uma verdade não toda, como saber sobre o real. Então, a estrutura contém uma perda dentro de si mesma. Essa seria uma leitura tradicional do Édipo como pedra angular do edifício teórico da psicanálise. Mas poderíamos interpretar Lacan ao tomar a estrutura como que enquadra uma certa leitura não universal do mundo. Nesse sentido, ela será sempre uma tela contra o real, marcada pelas coordenadas simbólicas, cujas relações e posições de poder fazem variar a própria estrutura, o próprio enquadre. Não é essa a leitura que o Lacan acabou de nos fornecer? É isso que gostaria de colocar à prova com vocês hoje. São diversas as obras que buscam discutir a funcionalidade universal do Édipo, que poderíamos definir como efeito da função de subtração do gozo pela linguagem, enquanto experiência com o real da língua, fundante da condição humanizante e do enquadre das relações hierárquicas de poder. Vladimir Prop, que interpreta o Édipo estrutural à luz do folclore russo, o casal Ortigues, que trabalha o Édipo africano a partir de sua experiência clínica em Dakar, Fanon, que afirma sem rodeios que não existe Édipo nas Antilhas, sendo o encontro com a cor seu elemento fundante, Grada Quilomba, no seu Memórias de Plantação, e mesmo Van Oort, em sua pesquisa sobre histeria, colocam a questão acerca do Édipo e das suas relações com a psicanálise. Esses seriam alguns desses exercícios. Não se trata definitivamente de uma questão antropológica, acerca de uma variação catalogável do complexo de Édipo, que poderia ganhar roupagens variadas em cada cultura, não é disso que eu estou falando. Mas antes de colocar esse operador trabalhando pelo seu avesso, ao revelar o que ele não contém, ou o que ele precisa deixar de fora para enquadrar a realidade, o que ele expulsa do real para se afirmar como universalidade, no simbólico e no imaginário. Por isso precisei deixar Édipo em Colono e voltar para o Brasil, a fim de buscar o nome do real de seu gozo desmentido em nossa época e em nossa história. E para isso convidei duas pensadoras de nosso tempo para tratar de questões igualmente estruturais do Édipo, a argentina Rita Segato e a brasileira Lélia Gonzalez. Curiosamente, são duas mulheres que se dedicam à perspectiva feminista de estudos críticos da cultura, que se encontram na encruzilhada do que nos interessa. Rita estuda o duplo feminino que divide a mãe brasileira entre a mãe branca e a babá, herdeira da ama de leite negra, convertida depois em ama seca, conforme as configurações higienistas ou capitalistas depois de cada época exigiram, no que diz respeito à sua transformação e à opressão desqualificadora de seu trabalho. Ama de leite negra, ama seca, babá. Seu retrato, exposto no Museu de Petrópolis, enfeita a chamada deste seminário e capturou a atenção de Rita, como captura a nossa, exigindo alguns giros, alguns deslocamentos. Trata-se de um retrato a óleo de Debré, provavelmente do imperador Pedro II, com 1 ano e meio no colo de sua babá. Nada confirmado. Segato denuncia a foroclusão da ama preta no imaginário edípico brasileiro, a relativa ausência de inscrição da dupla maternidade na hermenêutica acadêmica, em contraste com seu registro sensível na religião afro-brasileira, sob o vocabulário mitológico das histórias de Iemanjá e Oxum. Abro aspas, Segato. Estamos aqui frente à bifurcação tão difícil de achar pela ação eficiente do discurso hegemônico da nação brasileira, do registro simbólico de uma fala branca e uma fala negra nos documentos.
que se somaria ao pacto narcísico e racista da academia. No colo da mãe preta, o bebê. Abro aspas numa segunda citação. Sujeito interpelado e arrancado de sua completude, resiste a retirar a mão do seio da mãe. Ele me parece ser simultaneamente um bebê, uma alegoria do Brasil que se apega a uma mãe pátria jamais reconhecida, mas não por isso menos verdadeira, a África, e um espelhamento transcendental que outorga força de realidade, quem sabe a rebelia, a todos aqueles bebês, abre aspas, legítimos, fecha aspas, da nação, no processo de um desprendimento forçoso do colo morno, da pele sempre mais obscura, da intimidade da mãe, negra. Porém, ainda há algo mais. Esse desprendimento que aqui vemos pré-anunciado, essa grande perda, é um duplo desprendimento. Nele se sacrificam ao mesmo tempo a mãe e a obscuridade de sua pele, a África originária. E isso tem consequências idiosincráticas na emergência do desejo que terá que operar essa dupla obliteração, cuja ferocidade será nada mais, nada menos que proporcional ao apego amoroso que aí estava. Leitura rica para o momento de ódio sectário e racista que o país, em sua onda conservadora, atravessa. Desgarra-se a mãe não branca e só nega-se a sua possibilidade de inscrição, embora ela permaneça codificada e críptica, como sempre ocorre no inconsciente, ao contrabandear-se no seu lugar uma outra cena que bloqueia repetidamente a possibilidade de seu resgate. Segato não poderia ser mais lacaniana que o próprio Lacan ao tratar dos pacientes do Togo. Ela diz: não encontro nem rastro desse feixe de relações. Abre aspas, o que se fora-clui na babá é ao mesmo tempo o trabalho de reprodução classista e a negritude. E com Lélia Gonzalez podemos acrescentar um terceiro elemento, o sexismo. Lélia confirma essa interpretação de Rita e agrega ao imaginário da mulher negra, último degrau interseccional de reconhecimento socioeconômico, a decantação multicomplexa, dialética da gradação de cor e do status da mulher no nosso país, especialmente da mulher negra, a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta, quanto a esta, denunciando no processo de formação cultural do Brasil, abro aspas, os diferentes modos de rejeição e integração do papel da mulher negra. Sua criança, esse ínfans, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o português. Fecha aspas. Nos dois textos, a figura da mãe repousa na mulher negra e essa duplicidade emerge como ocultada na estrutura. Poderíamos dizer que a estrutura, ou uma leitura estruturalista, reduziria toda a questão à função materna, como na discussão de Malinowski, Lévi-Strauss sobre a figura do pai entre os índios das tribos trobianesas. Mas hoje, como psicanalistas, que desfrutamos ou não dos privilégios concretos da hierarquia social, econômica e racial, portanto simbólica também, do branco, de seu enquadro imaginário e do real do gozo predatório que engendra as consequências materiais que determinam modos diferentes de sofrimento psíquico, poderíamos simplesmente acordar com isso e clinicar como se essa diferença não fundasse todas as consequências de nossa cultura racista e da dor que ela engendra? Lacan, Lélia, Rita, Fanon, Grada já abriram o caminho. É a partir da imiscuição de nossa história e de nossa geopolítica na pedra angular do edifício teórico da psicanálise, o Édipo, que aprenderemos a banhar o bebê, nossa cultura e sua língua portuguesa sem jogá-lo fora, com a água do banho. Como recuar diante do risco e das consequências de seu contrário?
Era mais ou menos isso. Eu queria pedir desculpa porque eu vou ter que sair mais cedo, que eu já tinha um compromisso antes quando aceitei esse convite. Mas quero escutá-los muito sobre isso e receber questões e conversas depois. Obrigada. 21 minutos. Muito obrigada, Andréia. Um texto muito abrangente, né? Muito esclarecedor também, bastante inspirado. As próximas mesas, né? São os outros dois convidados. É a Ana, que é uma amiga, estudou comigo no estágio que eu fiz fora, e o Fábio, que também fez parte desse trabalho que a gente fez junto em Minas há muito tempo, e que agora está na Universidade do Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo. Então, primeiro eu vou convidar a Ana, que é um pouco de mais longe, e depois eu passo a palavra para o Fábio. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ótimo. Sim. Então tá. Vou continuar a conversa iniciada pela colega Andréia. Eu também vou ler, porque eu tenho uma tendência a falar demais. Então, vamos lá. O título da minha fala é Édipo e o Antropoceno. Construindo uma ética ecofeminista do emaranhamento dentro da psicanálise. Então, hoje eu vou abordar a fricção entre o conceito psicanalítico de Édipo e as construções políticas levantadas pela emergência climática. Vou tentar construir, então, uma leitura feminista do Antropoceno como um problema ético com o qual nós, pensadores psicanalíticos, temos que assumir uma posição. Para começar, o Antropoceno é um termo atualmente em debate sobre a nossa era geológica. Foi proposto no ano de 2000 pelo cientista Paul Crutzen e marca as mudanças de temperatura, da composição química da atmosfera e da biodiversidade causadas pelo impacto do humano, a gente vai trabalhar esse humano, desde a aceleração industrial e mais ainda desde os bombardeamentos atômicos do século XX. Para os estudiosos da emergência climática, o Antropoceno reverte o contrato moderno, como escreve o antropólogo Bruno Latour, no qual há um abismo ontológico entre o humano e a natureza. Esse que constrói um nós racional a partir da diferença e da separação daquilo que escapa dessa abstração fixa. Assim, entender a emergência climática como uma era geológica do antropos traz consigo questões políticas mais profundas. Afinal, aqui mora uma ideia fixa da Terra ou da natureza como uma totalidade, como pano de fundo sobre qual diferentes culturas de um mesmo antropos moram. Assim, qualquer pluralidade é apenas cultural ou epistemológica e não ontológica ou cosmológica, enquanto o humano e a natureza permanecem desconectados. Esse humano, o antropos em questão, seria um eu transparente, como escreve a Denise Ferreira da Silva. O eu transparente dá as condições do pensamento europeu pós-iluminista, realizando uma abstração dessa figura ontológica universalista que cruza o pensamento desde o século XVII, passando então por Descartes, Kant, Hegel e também pela psicanálise. Frente à emergência climática, algo fundamental dessa divisão ontológica que caracteriza a abstração da vida na Terra, em uma forma de diferenças, separações e, portanto, extrações de valor dentro de um sistema patriarcal, colonial e extrativista, desaba. Latour, assim como a Isabelle Stangers e a Donna Haraway, só para citar os mais famosões, pensam nesse momento como a irrupção ou intrometimento de Gaia. Gaia vem do trabalho de James Lovelock e de Lynn Margulis, que era uma microbiologista, que propuseram durante os anos 70 e 80 que a evolução da vida funciona a partir da simbiogênese, ou seja, todos os tecidos ou organismos tornam-se juntos, em colaborações constantes, que compõem um emaranhado de múltiplos ecossistemas complexos. Uma visão oposta ao evolucionismo neodarwinista e sua noção de seleção e competição entre organismos. Pensar na Terra como Gaia expande essa divisão entre natureza e homem e convida a uma nova
formulação das interações e da interdependência profunda daquilo que se chama de vida. Essa ideia da interdependência é boa para a gente manter na cabeça. Em Gaia, a biosfera é composta das condições de vida na atmosfera terrestre. Assim, a natureza e as condições materiais da Terra não são mais o ambiente ou o pano de fundo no qual a vida acontece, mas é a vida em si. Gaia, usando o vocabulário também de outra pesquisadora, Karen Barad, da física, nos confronta com um emaranhamento profundo. Ela usa a palavra entanglement, traduzir para emaranhamento, acho que é mais ou menos aqui. Profundo, que subverte qualquer ilusão do excepcionalismo humano. Ou esse contrato do humanismo moderno, onde apenas o eu transparente tem agência e aparece como um humano no mundo, em vez de um humano do mundo. E as questões decoloniais questionam muito, né, esse humano no mundo e o do mundo. Em Gaia, humanos também são sempre tornando-se em conjunto, ou becoming with, em vez de being. Assim, não podemos pensar em um antropoceno do eu transparente separado de uma natureza fixa. Passamos a tentar abstrair a vida na Terra como uma vida emaranhada e em constante transformação. Um materialismo que nada tem a ver com a fluidez, que às vezes, de forma bem negativa, é chamada de pós-moderna, mas um materialismo consistente, ético e especificamente ecofeminista. Diante dos desafios dessa era do antropoceno, e respondendo à irrupção de Gaia e à reversão do contrato moderno, onde a psicanálise pode se situar? Será que os modelos ontológicos de Freud e Lacan, ou os modelos relacionais em sua pluralidade, nos dão uma abertura ampla o suficiente para repensar essa chamada ecofeminista? Ou será que eles apenas repetem, suturam ou teimam nas bases de um antropocentrismo patriarcal, colonial, extrativista, do eu transparente, que se eleva ao excluir e dividir? De uma certa forma, a teoria freudiana do inconsciente e o sujeito de vida de Lacan são críticas da tradição humanista que vê em homem, ou humano, uma unidade, completude e coerência. No entanto, o universalismo de Freud e Lacan trabalha com uma antropologia que confere unidade à humanidade, ou a um nós, o um da civilização. Compartilhando de mitos, Édipo, e de um simbólico ancorado numa falta, o sujeito de Freud e Lacan vem sendo criticado por pensadoras feministas há décadas, desde os anos 70 principalmente, e mais recentemente pelas pensadoras das pós-humanidades. Rosi Braidotti, uma pensadora feminista italiana dessa vertente, argumenta que já no pós-estruturalismo, nos anos 60 e 70, há uma contribuição enorme ao derrubamento da dependência pós-kantiana e uma noção liberal e humanista do sujeito como necessidade de probidade ética, moral e política. Para ela, esse eu transparente só atrapalha a potência ética. O feminismo pós-estruturalista, mais especificamente o feminismo pós-humanista, para ela, implica estar situado, prestar contas e uma precisão cartográfica nos relacionamentos com os outros, na alteridade e a gente pode pensar aqui em Gaia. Talvez possamos falar de um inconsciente ético, ou de um real... Por favor, enquanto eu boto aqui para não... Oi? Talvez possamos falar de um inconsciente ético, ou de um real afetivo e ético, de interconectividade e interdependência, em vez sempre de falar que aquilo que está fora do simbólico desse arranjo que a gente está contextualizando, como uma questão predatória, perversa, da ordem do gozo que consome, mas um real afetivo e ético. Essa tradição teórica, que pode ser traçada até os nomes como de Foucault, a Lucille Garay ou de Deleuze, estava engajada no contexto de pós-68, na França, em pensar a psicanálise e a teoria freudiana em relação ao marxismo, divergindo do humanismo e do universalismo das teorias críticas anteriores. Tais propostas teóricas inovadoras em sua época nos permitem situar política e historicamente as condições da formação subjetiva e do inconsciente,
E a psicanálise pós-estruturalista de Lacan amarra o sujeito na materialidade da linguagem, em um simbólico que atua como local ontológico, desafiando noções de atomização, racionalidade e controle. Enquanto os primeiros ensinamentos de Lacan focam no processo de formação do sujeito como transindividual, ou atravessado por um simbólico compartilhado, organizado a partir do nome do pai, que seria uma reformulação da alegoria do Édipo, que garante o corte que situa o desejo como falta, seus ensinamentos posteriores vão se afastar dessa engenhoca estruturada. Em sua crítica ao sujeito unitário da psicanálise pós-freudiana, não é só o simbólico que se estende para além de nós, mas, como o Guattari resgata, o real, um excesso que resiste o teima e garante ao sujeito uma qualidade não adaptativa. Para Guattari, o real não é uma questão de falta nem de negatividade, mas de afirmação, já que a transcendência universalista da lei de Lacan é por ele contextualizada, revelando seus mecanismos de produção. Nesse livro Transpositions, que acho que não é traduzido para o português, de 2006, que segue um livro de 2003 dela chamado Metamorfoses, que são muito legais, Rose Braidotti defende um movimento para além das noções de sujeito com cheiro de humanismo unitário, mas não apenas ao tal patamar da crítica pós-estruturalista da psicanálise lacaniana, a qual ela vê como dependente de valores universais, como Master Signifier, o falo, a lei, a falta, propondo então uma forma de subjetividade nômade. Braidotti fala a partir das teorias ecológicas, feministas, pós-humanas, pós-coloniais, que conversam com a obra de Deleuze e Guattari. Nesse livro, especificamente, Transpositions, ela trata da necessidade de tomar a vida como um sujeito, nos afastando da identificação dos modelos pós-hegelianos de uma subjetividade e negatividade dialética e nos aproximando de uma ética da multiplicidade da afirmação, uma ética que ela chama do not one, ou do não um. E assim, só um pequeníssimo adendo, ela vem da tradição do feminismo italiano, que eu acho bem legal de pensar que as feministas italianas, desde o começo da década de 70, elas têm uma tradição anti-hegeliana super forte. Tem esse texto que eu recomendo para quem não conhece, do movimento feminista italiano dos anos 70, chamado Sputiamo su Hegel, que é Vamos Cuspir em Hegel, do grupo Revolta Feminina, da Carla Lonzi, que é super legal, é um manifesto. Mas enfim, esse é só um adendinho, para contextualizar quem a própria Braidotti é. A Braidotti elabora a ideia de um estranho em nós, que é em grande parte inspirada na psicanálise, propondo um encontro ético de afetos em fluxo e não só um excesso de mim em mim. Na minha leitura desse material, essa proposta ética pode ser acatada a partir de um real que não é apenas um excesso de jouissance, da pulsão no corpo, não capturado pelo signifier ou sublimado, alimentando sintomas, sexualidade e angústia. Também não é aquele real que Zizek insiste em ser apenas uma impossibilidade inerente ao simbólico, o que cabe na dialética hegeliana que situa o sujeito nesse vão de negatividade. O caso seria de um real que vibra os encontros generativos das formas de vida, humanas e não humanas, e das condições de vida, materiais e imateriais, situando a subjetividade como um improviso que amarra-se temporariamente naquilo que está além de si mesmo. Isso é o que Braidotti chama de uma ética da interdependência, além da identificação. Dá para pensar, será, em uma ética do tornar-se junto, do nós, que não seja ancorada na miragem do sujeito, mas no fluxo de encontros e afetos que formam Gaia? Dá para pensar nisso dentro da psicanálise? Quando Braidotti articula essa possibilidade ética em Transpositions, ela mobiliza os conceitos de bios e zoé, elaborado por George Agamben, dentro de seu modelo pós-humanista e feminista da imanência. Esse é um artifício teórico que ajuda a não liberalizar o conceito de multiplicidade, um tropeço de muitos trabalhos inspirados em Deleuze que veem a proliferação infinita de uma positividade nas mãos de cada um, propondo assim um desejo infinito e onipotente, que não tem nada a ver com a visão de capitalista
ecológicas. Ela vem desenvolvendo, inclusive até hoje, nos textos que ela escreveu sobre o coronavírus. Só um minuto. Internet tá ruim. Internet tá ruim, né, gente? Tá todo mundo às vezes. Com Zoé, ela integra os mecanismos históricos e políticos de isolamento, destruição e alienação desse tipo de vida, dividindo a vida em vida e em vida nua, como fez Agamben. A diferença é que ela aciona Zoé agora como essa força brutal, não humana, como uma categoria produtiva, agindo como chave para sair do arranjo subjetivo e da organização biopolítica que depende de uma constituição binária do mesmo. Essa ideia dela é a crítica maior que ela faz do Édipo. Ela fala que é a ideia do sameness, ou mesmo, né? Essa política da identificação de um dois, que só te deixa duas possibilidades. Ou tu identifica, ou tu fica fora. Essa ética ecofeminista proposta por Breidotti é ancorada em termos de Zoé, ou em uma vida não logocêntrica e generativa, uma micropolítica do afetivo. Em outras palavras, ao romper a dependência no falo, ou seja, na economia política do mesmo e dos seus outros constitutivos, pela lógica de um espelho e de um binarismo, é possível tomar uma posição ética enquanto um sujeito não unitário, feminista e nômade. Um sujeito que presta contas, facilitando esse laço de empatia e responsabilidade com outros humanos e não humanos. Os argumentos de Breidotti estão próximos da discussão sobre a psicanálise como produtora e reprodutora dessa foracusão de Zoé, do emaranhamento interdependente de Gaia ou da potência irruptível de um real afetivo que ecoa aquilo que Guattari descreve nas Três Ecologias, sua obra de 1989. A fórmula de Breidotti envolve ir além do sujeito de vida de Lacan, disputando a centralidade do um e a dependência no nome do pai como regulador da lei fálica que dá acesso a um chão comum, ao simbólico, no qual o sujeito é, por meio da diferença sexual, situado em relação a esse um que é todo. A criatividade de Breidotti e sua contribuição está em delinear também aquilo que ampara o excepcionalismo humano, o antropoceno ou a emergência climática, com a questão do sujeito dividido e a da diferença sexual e as possibilidades daquilo que Lacan e lacanianos chamam do não todo. Acadêmicas feministas da psicanálise vêm oferecendo ideias parecidas durante as últimas 4 décadas, amarrando as críticas pós-estruturalistas da psicanálise lacaniana com o conceito da diferença sexual. Ao passo que esse assunto é super antigo, a questão da necessidade de compreender a subjetividade a partir da diferença sexual dentro dos círculos lacanianos, principalmente, é ainda bastante problemática. E aí a gente sabe das polêmicas em relação ao trans e tudo que tem rolado com uma visão da psicanálise que teima em se despolitizar e, portanto, repete as violências. Ao ir além do binarismo da diferença sexual, tanto do feminino e do masculino, como as únicas duas posições possíveis, quanto da diferença que suscita uma dialética do sujeito em relação ao outro, atravessada pela lógica do falo, ou a diferença entre eu e a identificação, e levando a sério os mecanismos de produção e reprodução que engendram esse arranjo ainda limitado ao Édipo, a Breidotti se alinha ao trabalho iniciado em Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, conferindo uma inclinação ecofeminista mais clara. Assim, podemos pensar em uma ética do emaranhamento, da interdependência e da multiplicidade, onde o referencial transcendental é a simbiótica e caótica Gaia. Então, é um referencial transcendental secular e materialista, em vez desse universalismo fixo do que a psicanálise reproduz nessa transcendência do binarismo, da dominação e da exclusão presentes no Édipo, no pai transcendente universal, que serve também para o delírio colonial, patriarcal e capitalista. Agora, já concluindo, para Breidotti, o monismo de Spinoza e sua teoria dos afetos que inspira Deleuze e Guattari é o que permite pensar muito além da necessidade da diferença sexual como amparo ao desejo. Nessa lógica, não é necessário pensar a partir da diferença sexual e da miragem desse que é todo, seguindo o mito freudiano, no Totem Tabu ou no Moses. Nem pensar em um não todo, que seria o feminino de Lacan, como seu contrário binário, sempre travado
nos olhos do mestre. Pelo contrário, ao sair dessa miragem ontoepistêmica, que é o contrato moderno, o todo desaba por completo. Partimos do being para diversos becomings. Ninguém é, pois nada é, apenas se torna o tempo todo e de forma conjunta, coletiva e comum. Essa visão que Bradotti nos permite adicionar às teorias atuais de Donna Haraway, Bruno Latour, Isabel Stangess e diversos pensadores do comum, só para citar uns, a Silvia Federici, ou Roberto Espósito, ou mesmo Fred Moten e Denise Ferreira da Silva, que se ocupam mais com essa ideia de Black Theory, é para mim uma leitura desafiante, que segue a radicalidade de Freud e Lacan e contradiz visões como a de Alenka Jupančič, a filósofa lacaniana eslovena, que defende que apenas com um sistema de dois podemos dar conta da dominação e, portanto, da violência patriarcal. Assim, a dominação de Bio sobre Zoe. Enquanto essa visão atende à lógica matemática, ela também ignora suas próprias reproduções violentas, mantendo a psicanálise no âmbito da cegueira antropofalocêntrica, que é um termo que a Bradotti usa e que a Sueli Ronick no Brasil repete. Em resumo, tratamos da necessidade não só da articulação entre psicanálise e política, mas também da articulação profunda, do posicionamento ético e estético da teoria e da prática psicanalítica perante esse desmoronamento urgente do pacto social da modernidade, que produz um empirismo e um transcendentalismo alienantes, patriarcais, colonizadores, extrativistas, da ordem da diferença com separação, da ordem do dois e não do muitos. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pela apresentação também muito esclarecedora. Eu acho que você traz algumas teorias aí para o debate com a psicanálise que não necessariamente a gente vê comumente perto, né? A Bradotti com a psicanálise não é algo que a gente vê tão recorrentemente, mas eu acho que ela ajuda a lançar luz sobre alguns pontos pontos cegos, né, da teoria. Vou chamar agora, sem mais delongas, o Fábio Bispo. Fábio? Boa tarde, Aline. Boa tarde, colegas. Fábio está muito baixinho e a gente não está te vendo ainda. Agora sim. Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer a Aline, né, pelo convite que nos fez. A gente já tinha conversado sobre uma possibilidade de aproximação dos nossos trabalhos e assim, eu acho que confluiu para que hoje esse encontro pudesse trazer, né, essas temáticas e essas pessoas tão ilustres, né? Agradeço também a Miriam, né? A gente teve aí já alguns encontros, a Andréia e a Ana Carolina, pelos textos muito bem escritos, muito bem formulados, né? Desde já eu vou falar que eu não preparei um texto para trazer, justamente porque o que eu combinei com a Aline foi de trazer algumas hipóteses, algumas formulações que nós estamos ainda em vias de desenvolvimento, né, a propósito desse tema, justamente advindos de alguns encontros, né, que aqui a gente teve também com a nossa pesquisa. Então, aqui antes também de iniciar, eu queria falar que hoje eu estou com uma disciplina, né, de psicanálise que a gente optativa, e eu convidei então minha turma para estar aqui presente, né? A nossa sala está cheia, né? A minha turma não é muito grande, né? Então assim, não fui eu que enchi a sala, mas são os nossos estudantes, né, da universidade que estão interessados também nessa temática, né, e nessas discussões dos desdobramentos da psicanálise e da política, né? Um dos estudantes, até quando eu falei assim, é uma mesa de psicanálise pelo Laboratório de Psicanálise e Política da USP, né? Então, assim, o estudante até fez um comentário, assim, é muito bom ver essas palavras na mesma frase, né? Porque não só psicanálise política, né, que a gente precisa, né,
afirmar, né, e enfrentar, né, todos esses tópicos, né, que questionam a psicanálise, né, mas também de a gente estar, né, em parceria aí com a FMG, a USP, né, grandes universidades que podem acolher esse tema e dar visibilidade, né? Então, assim, eu creio que esse trabalho de uma psicanálise engajada politicamente, né, ele tem ganhado corpo, né, e certamente o trabalho de vocês aí da USP, o trabalho de vocês tem tido muita repercussão, né? Então, assim, dos pontos que eu queria destacar, né, do nosso encontro com essa temática, né, do ético e poder, e eu pedi para fazer o recorte mais especificamente em relação à violência masculina, né, pensando assim, até que ponto, né, algo, né, que a psicanálise, né, discute a partir do ético, né, como transmitindo, né, um certo legado, transmite não apenas uma lei, né, que digamos assim, que interdita a violência, mas que acaba transmitindo, né, uma própria violência, né? Então, assim, a gente já a nossa pesquisa aqui atualmente, eu tenho trabalhado com o tema já há algum tempo da morte violenta, né? Narrativa sobre a morte violenta, e uma das nossas estudantes, né, no último ano, estava, né, fazendo um recorte específico sobre o feminicídio, né? Então, assim, a gente entrou um pouco nesse tema da violência relacionada ao feminicídio, mas, além disso, a gente começou também a colaborar com um projeto aqui na UFES, né? Um projeto de supervisão de uma equipe que atende pessoas em situação de violência. E grande parte dessas pessoas em situação de violência adolescentes, a maior parte mulheres, né, adolescentes mulheres, vítimas de violência sexual, né? Então, assim, nessa experiência, a questão do masculino, né, e até da violência que vem de dentro de casa, né, a violência intrafamiliar, né, ela ficou muito marcante, né? E até o Erlan, né, que é um psicólogo que trabalha na vara de violência contra a mulher do tribunal, né, que está acompanhando esse trabalho, né? Então, assim, a gente conheceu alguns trabalhos que eles têm feito, tem feito para, digamos assim, de intervenções em grupo com homens, né, que cometeram algum tipo de violência. Então, assim, esses trabalhos, né, que vêm questionar a violência dessa perspectiva, né, do homem, né, o que se transmite, né, nessa subjetividade, né, e faz com que essa violência venha, digamos assim, se repetindo, né, eu diria, ao longo dos séculos, né, e como que a psicanálise pode, então, nos ajudar a pensar um pouco sobre essa transmissão. E talvez a última confluência, né, dessas problemáticas, eu estou com uma mestranda também que trouxe um projeto de mestrado, né, uma temática questionando, né, a violência contra a mulher, mas trazendo como um eixo de análise o livro, né, e que se transformou naquela série que aqui no Brasil foi transmitido, né, com o título do Conto da Aia, né, que mostra, né, então, ali uma distopia, né, em que você tem ali uma sociedade dominada por uma seita religiosa, né, dominada por homens, e que implementa ali, de certa forma, algo de uma dominação masculina. Deixa entrever ali um espaço, né, na própria constituição da sociedade, um espaço de transgressão, um espaço que não é assumido,
né, onde os capitães, né, os dominantes naquela sociedade saem para poder, enfim, ter uma vida totalmente fora das regras impostas, né, para todos, né, e eles se sentem, então, autorizados a transgredir e a ter esse espaço de transgressão. Então, assim, esse questionamento nos trouxe, né, e esses diversos dilemas, né, sobre esse pensamento, né, do que se transmite, né, no masculino que acaba reforçando e trazendo essa violência. Nos trouxe algumas hipóteses que a gente começou a explorar muito a partir da própria conversa com o Psilax, né, nesse grupo da transmissão lacaniana, né, que a gente estava fazendo diversas leituras, onde o Lacan fala de diversas figuras sobre o Édipo, e a que me capturou, né, mais detidamente foi a do Seminário 8, em que o Lacan fala sobre a derrisão do pai e analisa, então, analisa a trilogia do Paul Claudel, né? Então, qual que seria, então, a nossa hipótese de trabalho, né? De que isso que é herdado, né, do Édipo como uma, digamos assim, uma identificação masculina, como o superego, como algo que advém da lei, né, é alguma coisa que, para se afirmar, ela precisa recalcar, né, um gozo que, para usar um termo que a Andrea utilizou, né, é um gozo obsceno. Né, um gozo obsceno que permanece recalcado, né, às vezes não tão recalcado assim, né, e que sempre retorna. Né? Eu já tinha trabalhado um pouco com esse problema, né, a partir de um texto do Jacques Derrida sobre força de lei, em que ele fala como ele vai tomar as teses do Walter Benjamin, né, para falar como que a lei, né, que se afirma universal e racional, né, ela é sempre construída sobre o recalque de uma violência originária. Né? Então, ele fala de uma violência necessária para a instituição da lei e depois de uma segunda violência, né, que seria necessária para a manutenção do funcionamento dessa lei. Então, uma violência fundadora e uma violência mantenedora da lei. Né? E aí eu fiquei pensando como que a gente poderia, então, pensar que para poder manter, né, esse mito patriarcal, né, do masculino como esse lugar do universal, do homem branco, da razão, né, que isso se institui sempre sob um fundo de um recalque, enfim, de um gozo que sempre é transmitido culturalmente de forma ambígua, porque ao mesmo tempo que identificar-se ao ideal de masculinidade, de paternidade, enfim, é você assumir, né, alguma coisa relacionada com a razão, né, mas culturalmente, né, há uma espécie de valorização, né, daquele homem que consegue, que transgride. Então, ao mesmo tempo que transmite uma lei, transmite, né, transmite-se, né, a sua própria transgressão. Isso, a gente retomando Freud, né, a gente pensou assim, mas será que o que o Freud fala, né, a propósito do Édipo, que poderia nos indicar, então, algum traço dessa violência que se transmite, né, para além somente da transmissão de uma lei, né? E aí, assim, no Freud, eu não vou discorrer longamente, né, sobre essas figuras, né, mas pelo menos 3 momentos que não são tão destacados assim, né, no Freud, a partir do Édipo, né? O primeiro momento, quando ele fala de uma certa relação entre uma perversão paterna e a histeria. Ainda lá nos textos iniciais, né, lá da Carta 52, né, em que ele fala ele tem a hipótese de que uma das etiologias da histeria seria um abuso sexual, né, promovido
pelos pais, né? E aí ele fala que seria, então, assim, necessário a gente pensar uma geração de pais perversos, né? Que, então, seriam pais abusadores e que, por isso, geraria uma geração, né, de pessoas que pensando a histeria como uma espécie de reflexo desse abuso sofrido, né? Embora ele abandone essa hipótese, né, a gente sabe que outros autores, por exemplo, como Jean Laplanche, né, ele recupera, né, a hipótese da sedução originária para poder falar assim, não, mas o outro tem uma forma de violência do outro, né? Ele não usa exatamente violência, né, mas ele fala do outro como invasivo, como intrusivo, né? E que, então, assim, caberia ainda a gente a pensar a histeria como uma espécie de recusa dessa subordinação ao outro, né? Eu penso que talvez a gente poderia também explorar, para além dessa noção mais da teoria da sedução generalizada, né, como o Jean Laplanche trabalha, a gente poderia também pensar, e aí é mais como hipótese mesmo, né, se mesmo não sendo diretamente uma violência, né, um abuso sexual, né, se algo dessa violência, digamos assim, dessa violência patriarcal, né, da ordem paterna, não permanece excessiva, né, e como a gente, se não é possível pensá-la ainda como algo que é transmitido como uma herança aí nessa geração. As outras duas figuras que são mais conhecidas, né, que é a do totem tabu, né, o Freud ele insiste numa necessidade de um crime originário. Então, ele faz toda uma argumentação, né, para chegar quase a dizer assim, que essa idealização do pai pela religião ou pela cultura, né, ela só é possível a partir se a gente pensa quase que um pai oposto, um pai gozador, né, um pai violento, e isso seria quase como se fosse um pacto para negar essa violência que pode retornar em cada um de nós, né? Então, assim, o pacto dos filhos é aqui, ó, isso. Ninguém vai assumir esse lugar do pai, mas, ao mesmo tempo, permanece uma tentação, né, de cada um poder se colocar como essa exceção, como aquele que é não castrado, né, aquele que assume esse lugar, né? E pensando na última figura, que é Moisés e o monoteísmo, né? Em Moisés e o monoteísmo, é interessante que o Freud ele vai recuperar, né, umas teorias de uns teólogos contemporâneos dele sobre uma certa hipótese da morte violenta de Moisés. Então, assim, de que Moisés teria sido morto e por isso, né, o monoteísmo judaico, né, enfim, seria fruto, de certa forma, da morte do homem Moisés, né, mas ele não fala de uma morte bonita como Marte, né? Ele fala que o Moisés teria sido pego num ato de fornicação, né? Num episódio que é descrito, né, descrito eu acho que, se eu não me engano, é o episódio de Baal Peor, né, em que o arraial, né, do povo dos israelitas, eles, digamos assim, se corrompem, né? E aí, assim, o Moisés ele teria sido pego no flagrante, né, e aí teria sido morto, né? E para encobrir esse pecado, digamos assim, original, né, ergue-se, né, essa imagem, enfim, que é transmitida do Moisés. Vou concluir somente apontando também no Lacan essas duas obras, né, que é o Hamlet, né, há algo de podre no reino da Dinamarca, né, que eu acho que é a frase, e no Hamlet o Lacan também vai explorar um pouco, né, isso de
que no Seminário 8 e no Claudel vai aparecer como a derrisão do pai, né? Então, assim, os personagens do Claudel, eles estão sempre, e principalmente o Toussaint, né, Tourlouf, né, ele, na primeira peça, o refém, ele exige, né, para poder soltar, né, o Papa, ele exige poder desposar, né, a Signe, né, a personagem da primeira trama. E na segunda trama, ele também se coloca como um pai que assedia, né, a amante do próprio filho, né? Então, Lacan ele vai explorar um pouco essa figura desse pai, que é um pai que, na tragédia moderna para Lacan, já aparece de forma mais evidente essa sua vertente de um pai cujo gozo obsceno aparece de forma muito mais frequente, né? Esse pai que assedia a própria amante do filho, esse pai que digamos assim, que adota essa postura de uma certa exibição, né, da violência. Então, a gente está assim, eu não escrevi nada de muito elaborado ainda sobre esses textos, mas é nessa hipótese que a gente está trabalhando, assim, de que é possível a gente poder pensar o ético não somente como essa figura que marca a transmissão de uma lei, né, mas a gente escutar também, né, esses elementos que permanecem vivos na cultura, né, de uma certa transmissão no masculino, de uma certa permissividade, né, ou para usar o termo do Lacan, é um gozo por contrabando, né? Ao mesmo tempo que leva uma face da lei, leva a sua própria transgressão como um imperativo, né? Enfim, como uma forma de gozo, eu poderia dizer. Bom, eu agradeço por escutar e passo a palavra para mim. Bom, muito obrigado, Fábio. Eu acho que a sua apresentação, ela ajuda um pouco a ampliar um pouco mais, né, o debate. Vou fazer uma retomada, né, do que eu percebo até aqui nas apresentações. Eu acho que a apresentação da Andrea, ela vem um pouco para retomar esse lugar do Édipo na teoria psicanalítica, retomando Freud e Lacan, né? E no final do texto dela, ela apresenta esse ultrapassamento que vai ser exigido por essas mulheres contemporâneas quando elas retornam ao Édipo e vão denunciar uma localização dessa teoria, né, desse mito, e vão exigir que se repense a partir, né, das questões de raça, do sexismo, né, a questão decolonial também, o que seria essa figura que vai passando, né, pela psicanálise, que marca tanto. Como eu vejo, né, a apresentação da Ana, ela vai trazer para nós, através da teoria feminista contemporânea e da crítica também do Guattari, né, uma crítica epistemológica mesmo para a psicanálise, né, e para a gente repensar a partir do encontro, né, e confronto com essas outras teorias, como que a gente pode reconstruir a psicanálise diante desse encontro, né, trazendo essa questão do antropoceno, que é muito interessante, né, e o lugar do ser humano não como centro de tudo, mas em codependência com seres animados e inanimados na Terra, e a nossa responsabilidade por isso, né? E o Fábio, eu acho que traz um exemplo encarnado, né, através dessa pesquisa e da questão da violência, que eu acho que é uma das consequências de todo esse sistema marcado, né, por uma lógica aí que eu não tenho outras palavras para dizer que não uma lógica de dominação, e que vai perpetuando um lugar de violência que, como o Fábio aponta, né, muitas vezes ele é um lugar que fica por baixo dos panos, eu posso dizer assim, né, da instituição das leis.
né, e da propagação da nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, né? E isso já estava lá na teoria que ele retoma do Lacan, e fazendo um pouco a crítica pela retomada desse lugar da violência, né? E eu agora vou falar breves palavras, acho que eu não vou nem falar muito sobre o meu trabalho. Eu comecei a estudar mais a fundo essas outras versões, né, do Édipo, essa crítica ao Édipo, durante o doutorado, quando eu começo a estudar o reconhecimento, como o reconhecimento influenciaria na técnica da análise e também na forma com que a gente consegue criar teorias sociais para explicar a relação entre as pessoas, né? Não é de se espantar que a Miriam tenha pegado uma versão antiga do nome do doutorado, porque ele mudou muitas vezes, né? Seria muita exigência, né? No fim, o nome do doutorado acabou sendo As 3 Voltas do Reconhecimento na Clínica e Política da Psicanálise. Eu também tenho que, né, usar minha cola para poder ler aqui. E essas 3 voltas, né, essas 3 voltas são as voltas que eu acredito que o uso do reconhecimento como técnica dentro da clínica, ele pode nos fazer ver de diferentes formas, né? Essa primeira volta, ela estaria relacionada com as consequências do amor e desse primeiro amor, né? Que é um pouco do que a gente vai retomar aqui hoje, que está relacionado tanto com o Édipo como o lugar do amor materno. A segunda volta seria um escape pelo desejo, que é um escape e ao mesmo tempo nos coloca nesse lugar de sujeitos e sujeitados a, né? E a terceira volta, ela seria uma possibilidade da gente apostar numa criação ética a partir, sim, disso que a Ana fala um pouquinho, né, da recolocação do lugar do cuidado e da dependência. Então, vou falar preparei também um textinho aqui, breves palavras para a gente retomar alguns pontos aí, né? Acho que várias das referências que eu uso, a Andrea já colocou, a Ana falou de algumas também. Então, vamos lá. Vou ler também. O complexo de Édipo talvez seja a marca mais forte deixada pela psicanálise na cultura. O de Allen e Dali não deixarão que o mundo esqueça que o inconsciente do bebê é marcado por esse instante de desejo de ter a mãe e matar o pai. Desejo que nos atormenta e nos forma. Mas por que Freud escolhe chamar esse conceito pelo nome de um mito, mais especificamente o mito do Édipo? Da primeira vez que o Freud menciona a questão do Édipo foi em 15 de outubro de 1897, em uma carta a Fliess. Na carta, ele descreve um sonho, que Freud, ainda criança, chora pela falta da mãe. Seu irmão, Philip, mantém um guarda-louças aberto. E ao verificar que a mãe não está dentro do armário, Freud chora ainda mais forte, sendo que nesse momento ela entra pela porta. Freud relaciona esse sonho à memória encoberta infantil de uma babá que desapareceu de sua convivência, pois foi presa por roubar objetos da sua casa. Ele associa a figura da mãe com a da babá, condensadas na mesma imagem maternal daquela que cuida. E depois desloca o conteúdo traumático da perda da babá, enviada para a prisão, com a busca da mãe dentro do armário. Nenhuma interpretação do Freud vai no sentido de problematizar a babá como figura substituta da mãe. Tampouco a condensação da prisão com um objeto tão doméstico quanto um guarda-louças. Mas esses elementos estão presentes no sonho. E por mais que a teorização mantenha a mãe e desapareça com a babá, ela permanece nos casos clínicos e nas cartas como elemento importante da teoria psicanalítica. Partindo desse ponto, propomos pensar a localização do Édipo a partir de 3 marcas: o contexto de origem, raça e classe e gênero. Então, primeiro ponto, de onde é o Édipo?
O mito do Édipo Rei foi escrito por Sófocles, como todo mundo sabe, na Grécia por volta de 427 a.C. Não se pode negar que ele tem berço. Assim como uma criança, ele foi concebido em um local, um tempo e uma cultura específicos, que não por acaso é a Grécia, sede de grande parte da influência política do Ocidente. A imagem oferecida por esse mito irá se encaixar perfeitamente para descrever o processo inconsciente percebido por Freud em si e nos vianenses de todas as idades próximos a ele. Quando a psicanálise foi levada para o Japão, Kazawa propôs a Freud que se trocasse o mito do Édipo pelo mito hindu do príncipe Ajase. No contexto oriental, a estrutura política e a cultura, com suas leis sociais e familiares, identificou que a culpa relacionada à mãe e a vergonha na cultura japonesa seriam diferentes da cultura como medo de castigo do Ocidente. O sentimento mais importante para os japoneses é amai, a emoção relacionada à dependência dos sujeitos dos outros, especialmente a mãe. Assim, quando esse é o sentimento principal, a castração não leva o indivíduo à autonomia e à liberdade, como no Ocidente, mas enfatiza o vínculo de dependência através do sentimento de gratidão. As diferenças sobre o relacionamento com a mãe e a relação de poder dentro da cultura japonesa fizeram com que Kazawa adaptasse a teoria de Freud para ser mais adequada à cultura japonesa. E dizem que Freud consentiu. Se optarmos por entender o complexo de Édipo como uma etapa do desenvolvimento psíquico, tanto de constituição subjetiva como de assujeitamento ao sistema de poder localizado no tempo e no espaço, optamos por questionar ideias universalizantes. Essa postura está implicada na necessidade de analisar a relação de poder que está sendo imposta no processo de aculturamento do sujeito, para daí depreender a estrutura descrita como edípica. Essa relação faz parte da análise, assim como a análise da sexualidade, pois a política e a subjetividade são indissociáveis. É necessário, portanto, entender como essa estrutura localizada se estabilizou e como aquele sujeito foi submetido a ela ao longo da história que o cerca, tanto antes do seu nascimento quanto depois, através desse mar simbólico que a gente sabe que é onde a gente nasce. Então, segundo ponto, né, sobre a denegação da babá. A Andrea já anunciou um pouco mais, né? Eu vou falar um pouquinho da denegação da babá através de outra autora, que é a Annie McClintock, né? Ela vai evidenciar a classe, a raça e o gênero por trás do texto freudiano. A primeira evidência é que a trabalhadora paga é excluída do reconhecimento no seu papel de cuidado, né? A segunda apaga a cor dessas mulheres, retirando do texto qualquer vestígio do que não seja o dito universal branco. E relega o lugar da lei da identificação sempre com o homem, evidenciando o monismo sexual da teoria freudiana. Não são palavras minhas, são palavras do Safatli. Monismo. E relegando a mulher ao outro sexo, o não fálico, a castrada. Tantos pontos geram uma cegueira parcial, que essa autora nomeia como a denegação do lugar da mãe preta no cuidado primário e na teoria do complexo de Édipo. Outro exemplo é o Édipo brasileiro, já descrito pela Andrea, né? Ele é descrito pela antropóloga argentina que vive no Brasil, Rita Segato. Essa autora estudou o gênero nos povos indígenas e nas comunidades latino-americanas. Ela propôs uma releitura do complexo de Édipo, incluindo as babás e as amas de leite, que têm papel essencial na maternagem e no cuidado diário da maior parte das crianças brasileiras brancas de classe média. Assim, apesar de estarmos cientes de que as relações nas famílias afrodescendentes, indígenas, de diferentes classes, não compartilham as mesmas condições, julgamos esse deslocamento importante para apontar
um aspecto da maternagem que raramente é levado em consideração: o compartilhamento do cuidado entre mães biológicas e de criação, incluindo as babás. Terceiro ponto, né, sobre a domesticação da cuidadora. O sujeito entra na cultura por meio do complexo de Édipo. Ok, já falamos isso. Pois ele marca o momento de internalização da lei por meio da hierarquia de poder que ordena o funcionamento dos corpos em cada cultura. No caso do Ocidente, o papel máximo é do pai. Segundo Frosch, esse não é apenas um modelo individual para o desenvolvimento psíquico, é também um encontro entre sujeito e sociedade, desejo contra a autoridade que é internalizada. A psicanalista norte-americana Jessica Benjamin, ela vai fazer uma crítica ao complexo de Édipo e dizer que ele não seria somente um momento no qual a criança se depara com a percepção física da falta do falo ou da diferença sexual biológica, mas também a ocasião em que ocorre a percepção simbólica do lugar da mulher na sociedade, como aquela a quem falta algo. Desse modo, mesmo não sabendo descrever a diferença sexual, a criança responderia a esse imaginário social. A idealização da maternidade seria apenas uma segunda página do velho controle da sexualidade feminina, de sexualizando a mãe e dando-lhe uma forma passiva, carinhosa, sem prazer, que serve melhor ao domínio masculino, pois assusta menos. Essa teoria coloca em cena um debate a respeito da relação entre diferença sexual e dominação, visto que, no modelo edípico, o pai assume a posição da diferença da lei do simbólico em uma posição de privilégio em relação à mãe. Ela, por sua vez, tem seu poder identificado com a natureza, com a gratificação primitiva, que devem ser renunciadas para se entrar na civilização. Dessa forma, o pai representa o crescimento, a racionalidade, a construção da triangulação que coloca a luta por reconhecimento como uma rivalidade entre pai e filho. Reduz a mulher a um papel contestável, nunca como um outro cuja subjetividade é digna de confrontação. Nesse caso, o menino precisa idealizar o pai para formar seu senso de agência e desejo, sendo ele a imagem do ideal que a criança gostaria de ser. Assim, esse amor precoce é um amor ideal, diz a Jessica Benjamin. A criança, uma citação, né, idealiza o pai porque ele é o espelho mágico que reflete como quer ser. O ideal em que o filho quer se reconhecer. Sob certas condições, essa idealização pode se tornar a base do amor ideal do adulto, a submissão a um outro poderoso que aparentemente personifica a agência e o desejo que falta a si mesmo, né? Isso, a gente pensando o Édipo dentro de uma sociedade patriarcal. Tanto Freud quanto Breuer, fim da citação, né? Voltando, relatam em estudos sobre histeria ter conhecimento da grande capacidade intelectual e criativa de suas pacientes histéricas que foram levadas a desempenhar atividades aquém de sua capacidade e de seus desejos, ou por cuidarem de seus familiares doentes, ou se restringirem a atividades domésticas desvalorizadas ou expropriadas no trabalho reprodutivo, né, com Frederici, ou ainda se resignarem a esconder sua dor em sintomas patológicos. Os mesmos pais adorados que incentivavam os filhos ao estudo se voltavam contra elas, quando elas tentavam se emancipar e se recusavam a ocupar o lugar doméstico apenas. A luta entre pais e filhos os prejudica na hora de reconhecerem alguém fora do eu, visto que o pai é constantemente tomado internamente pelo filho na tentativa de se identificar. Essa dinâmica de dominação os atrapalharia no processo de reconhecer o outro primeiro, que é a mãe, né? Gerando a misoginia, que permeia não só na produção teórica, como também em toda a sociedade. Entende-se assim que Benjamin revê os conceitos contemporâneos de independência e autonomia, que gerariam uma tentativa de dominação,
sendo ela entendida como uma estratégia para lidar com o horror à dependência. Essa crítica cria um novo paradoxo que propõe a sustentação do reconhecimento entre os sujeitos iguais, como forças contraditórias entre desejo de reconhecimento e independência. Isso nos leva a não dispensar o complexo de Édipo, mas a localizá-lo como produto da história, ou seja, fazer uma psicanálise que se aceite tão amarrada à história quanto ao psiquismo. Uma psicanálise inserida, que se sabe produtora de política, assim como é produzida por ela. Concluindo, Freud julga que a história do Édipo permanece tão conhecida ao longo dos anos, pois faz com que os espectadores se identifiquem com o protagonista por seu processo psíquico infantil, realizando sua culpa inconsciente através dos personagens, encenando a rivalidade em relação a um dos pais e desejo amoroso em relação ao outro. Talvez seja possível pensar que sim. Os sujeitos ocidentais, identificados com o universal ideal, se veem no Édipo, pois sofrem o processo de internalização de uma certa estrutura de poder localizada no tempo e no espaço. Processo no qual a criança é, ao mesmo tempo, sujeito e sujeitado aos discursos que perpassam a relação entre si e o mundo. Talvez a história do Édipo faça ressoar em Freud uma marca de sua subjetividade e a de todos os que ele conhece, como fica claro na leitura das atas da Sociedade das Quartas-feiras. Pois diz do encontro entre o sujeito e a relação de poder na nossa sociedade ocidental, que é patriarcal. Esse universal tem origem, tem raça e cor e, principalmente, fala. Localizar o Édipo, portanto, não é abrir mão dele, pois somos todos sujeitados a isso, mas sim, a partir da marca que ele deixa em nós, transformar a sociedade para, quem sabe, chegarmos ao ponto de podermos questionar o pai como sujeitos e exigir novas formas de subjetivação. Então, esse é o meu recado para nós, né? E agora, finalizando, temos 20 minutinhos para questões. Se vocês quiserem fazer questões e abrir o microfone, vocês podem fazer para a gente não ter muita... se tiver muita procura, se as pessoas começarem a falar umas em cima das outras, eu vou pedir para vocês irem se inscrevendo pelo chat para fazer comentários. A Aline já tem uma pergunta aqui da Samantha, talvez ela pudesse falar. Por favor. Samantha. Ela escreve para o Fábio. Eu fiz Samantha, a pergunta, tá aí? na verdade, Tá aí. para o Fábio, porque... Tá dando para me escutar? Minha internet está um pouco ruim. Sim. Eu fiz a pergunta para o Fábio, na verdade, porque eu tenho atendido várias situações de violência e, em geral, são as mulheres envolvidas na situação que buscam a análise, né? Os homens, apesar da insistência, das indicações, mesmo no posto de saúde, raramente se sentem convocados a estar num espaço analítico, a estar num espaço terapêutico. E eu tenho me interrogado sobre isso. E eu fiquei curiosa para ouvir um pouco do Fábio e das outras convidadas também. Quem se sente convocado a falar um pouco sobre isso, assim. Fábio? Vamos responder uma por uma ou você quer deixar uma rodada? Alguém mais quer fazer? A gente pode fazer um bloco de 3. Eu queria falar, se puder. Aline, Ana e Fábio, e também André, que não está mais aqui, mas um prazer escutar vocês. Eu sou de Florianópolis, eu conheço a Samantha está aqui também. E a gente fica distante pelo acesso geográfico, né? Acaba ficando
às margens aqui também de várias discussões interessantes para o nosso campo, e é muito bom, de alguma forma, esses novos recursos que permitem a gente estar próximo de debates tão necessários, importantes, tão qualificados como vocês têm feito, que nos ajudam a pensar questões que que têm nos instigado a todos nesse momento, né? Enfim, queria agradecer muito as contribuições de vocês, parabenizar vocês pelo evento e também pela qualidade das produções que vocês trouxeram e compartilham com a gente com tanta generosidade. A questão que eu queria fazer, pensando que eu acho que articula um pouco várias das questões que vocês trouxeram hoje, parece que há, e aí articulando um pouco com o que a gente vê no país nesse momento, que não dá para a gente separar, né, essas questões que a gente está discutindo aqui e que a gente está estudando, do real de destruição e de morte que a gente vê autorizados por esse masculino hoje no campo da política no Brasil, né? E aí, pensando nessa questão sobre essa fantasia, que me parece uma fantasia de morte colocada no campo do social, pensando aí também com o que o Fábio fala sobre essa violência que institui o social e, ao mesmo tempo, esse pai que autoriza a violência que, ao mesmo tempo, ameaça o social, né? E me chama a atenção, especificamente, uma manifestação quando pessoas vão à rua, vão exercer o seu direito de manifestação, né? A ideia agora que está aparecendo do povo soberano, e vão à rua para pedir a esse soberano repressão. Vem à rua para pedir ao AI-5, vem à rua para pedir a volta à ditadura, né? E o que isso diz sobre essa fantasia de morte que acho que a gente pode pensar desde da formulação da fantasia e bate-se em uma criança, né? Que se pede AI-5, se pede mais violência como se fosse para o outro, como se fosse para bater no outro. Mas será que a gente não pode pensar, de repente, que o que está estruturando aí esse pedido é um pedido de repressão dessas crianças que vão, né? As crianças, bem entre aspas, né? Desses que vão para a rua pedir a esse soberano por mais violência, por mais repressão, porque, em última análise, se trata de impedir que eles próprios se manifestem naquela manifestação que eles estão fazendo para pedir, entendem? Então, eu acho que se a gente estaria falando aí de fantasias colocadas no social, demandando de ser soberano, e aí pensando também em psicologia de massas, né? Enfim, o que se pede desse soberano e a dimensão de morte no discurso hoje, né? Em relação a esse masculino também. Então, enfim, questões que eu fiquei pensando e enfim, queria agradecer e escutar vocês também mais. Obrigada, Daniela. Alguém mais? Por favor, gente, não se sintam tímidos. Esse é o momento. Eu fiquei com... Boa tarde, gente, tudo bem? Eu fiquei com vontade de escutar um pouco mais da Ana, principalmente, sobre esse real que você traz, né? Essa dimensão de um real afetivo, ético, né? Se eu anotei direito, não apenas nesse sentido do real que a gente vai, né? Que a gente vê como algo ameaçador e que escapa, né? Ao simbólico. Eu fiquei curiosa, queria escutar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Bom, acho que a gente pode, enquanto as outras pessoas se preparam aí para as questões, né? A gente pode começar ouvindo o Fábio, a Ana. Bom, agradeço as questões. Eu parabenizo também a Aline pelo seu texto, achei muito bom.
né? Eu acho que tem um ponto, né, nas nossas falas que eu acho que são em comum, assim, que parece que eu acho que o problema não é tanto a psicanálise ter teorizado sobre o Édipo, né? O problema foi, eu acho, que os psicanalistas terem se apaixonado pelo Édipo, ou terem tomado o Édipo como ideal, né? Como, tipo assim, como uma solução normativa da sociedade. E porque eu acho que de um jeito ou de outro, cada um desconstrói um pouco esse mito, né, do Édipo como solução, na medida em que a gente mostra, seja que do ponto de vista epistemológico ele não é tão abrangente assim, né, ou que também a gente pode pensar que ele não é tão, a normatividade dele não é sem violência, né? E aí, assim, retomando as questões que o pessoal traz, né? Porque ainda na clínica, a gente também se depara com essa questão, né? De que não somos nós, psicanalistas, que interpretamos e vemos ético em tudo, pelo menos não somente isso, né? A gente se depara constantemente com as posições de poder, né? E aí, por isso que eu achei que a parte do seu texto que eu achei que tem uma ressonância com o que a gente está pensando também, né? Que a diferença sexual não é só uma diferença lógica, né? Mas é uma diferença simbólica na medida em que é uma diferença de poder, né? A ameaça de castração é a ameaça de perder um lugar, né? Porque esse lugar é supostamente um lugar de privilégio, né? Digamos assim. Então, ao reconhecer isso, é difícil falar desse lugar de uma forma que não seja para reafirmar esse privilégio. Então, ao ser convocado, por exemplo, esses projetos que trabalham com homens violentos, né? Alguns psicólogas e psicólogos que têm feito, eles falam da dificuldade de, às vezes, iniciar. Então, assim, quando eles propõem uma conversa para falar sobre a violência que eles praticaram, por exemplo, como que o início é um início muito estereotipado, onde cada um quer defender sua masculinidade, enfim, como se falar disso fosse colocá-la em questão, né? Em alguns trabalhos, a circulação da fala permite uma primeira quebrar uma primeira barreira, né? Mas eu concordo, né, com a Samantha, né, quando ela traz a questão de que, assim, o lugar esse lugar de buscar ajuda, de falar, né, não é um lugar que é muito buscado pelos homens, né? E quando eles são impelidos a falar, né, às vezes o percurso para poder iniciar-se um trabalho ele é um pouco mais custoso, né? Então, assim, ele demanda um trabalho psíquico que é um trabalho, do meu ponto de vista, assim, que é um trabalho de superar essa barreira social, né, que coloca a masculinidade nesse lugar de poder e de força, enfim. Mas eu acho muito importante que existam espaços em que esses homens, não só espaços para escutar o sofrimento psíquico, né, das mulheres em situação de violência, mas onde esses homens que praticaram violência, eles possam assumir a responsabilidade, né, por essa violência e eles também terem um papel na quebra desse ciclo, né? Porque se a gente for até na trilogia do Claudel, né, uma das coisas que a gente estava comentando num dos debates que quem põe um certo freio na violência, né, do Santo Turlur, né, o personagem que é o pai obsceno, né, o pai, quem põe um certo freio são as mulheres, né, tanto a própria mulher dele quanto a amante do filho. Elas que acabam matando o pai, né, matando esse pai obsceno. E às vezes na clínica a gente também observa isso, né, de que assim as mulheres são muito cobradas para que
em relação a poder pôr um ponto de basta nessa violência. Por exemplo, quando se trata de um pai abusador, ela tem que denunciar e tem que sustentar o papel da denúncia contra todo espécie de silenciamento que vem contra ela, né? Então, assim, é um papel tão paradoxal e difícil que uma das técnicas aqui do Serviço de Vigilância em Saúde aqui do Espírito Santo, ela está falando que nas notificações chegavam a aparecer as mulheres como as principais violadoras, porque as situações de negligência eram sempre colocadas sob a responsabilidade das mulheres, das mães, né? E aí, assim, elas começaram a questionar isso, mas e o pai? Por que que na situação de negligência é sempre a mulher a responsável, né? Então, assim, para além simplesmente de uma internalização subjetiva, né, existe todo um pacto social, e aí eu acho que essa discussão sobre o patriarcado ela é fundamental, né, para a gente poder pensar como que ela se imiscui nas relações e acaba trazendo para a clínica esse padrão, essa repetição, esse padrão de sofrimento, né? Muito interessante, eu acho bem importante sempre, quando a gente faz essas críticas bem contundentes à teoria psicanalítica, a gente lembrar também a realidade prática da clínica e como ainda é um dos poucos ambientes em que se tenta, pelo menos nos melhores casos, que não se reproduzam as violências e os silenciamentos, né? Isso a gente tem que sempre manter vivo, enfim. Acho que é uma questão que atravessa o trabalho de todos nós, enquanto a gente critica a psicanálise, assim, ó, no detalhe, lembrar também da sua potência. E é mais ou menos por aí que eu acho que essa história da Rose Braidotti e do real que ela traz, onde se alinham para responder a pergunta da Tahami, linkando com a pergunta da Daniela, da Samantha nem tanto, porque eu não domino mesmo esse assunto, não tenho experiência prática com a questão da violência de gênero nesse caso. Mas tem uma anedota assim, que eu acho super legal, que tinha um grupo na França nos anos 70 chamado Psicanálise Política, que era um grupo que saiu do movimento de liberação das mulheres, então era um movimento social psicanalítico. E essa fundadora desse movimento, Antoinette Fouque, ela é totalmente desconhecida aqui no mundo anglo. Na França ela virou uma política famosa e tal, mas o legal dela é que ela virou a peça-chave do fundamento de um feminismo italiano enorme, que é o feminismo da diferença a partir dos anos 70. E ela fala assim, ela foi analisada pelo Lacan, tá? E aí ela fala assim, olha só, o que aconteceu aqui na França depois de 68? Ou basicamente, o que nos resta depois de todo esse movimento teórico do qual a psicanálise lacaniana faz parte? Ela fala, eles mataram o pai, mas ficaram só os irmãos. E as italianas chamam da fratellanza. Tipo assim, os irmãos, sabe? Eles ficaram e ali não tem lugar para as mulheres, não tem espaço. Só como o resto, como o outro, como não todo, etc e tal. Então isso para o movimento feminista não interessa. E eu acho que a partir daí a gente pode pensar nessa questão que a Tahami traz, que é desse outro real. Essa é a questão que eu trabalho na minha pesquisa de doutorado, assim, de uma certa forma, que óbvio que eu não estou sozinha. Isso é uma coisa que o Guattari fez, bem, assim, de uma maneira bem obsessiva. Se tu tem interesse, ele vai estar no Antiédipo e no Mil Platôs, mas nos textos dele sozinho também, quando ele vai buscar a crítica do movimento estruturalista através do paradigma linguístico que o Lacan utilizou. Ele vai pegar uma teoria da linguística diferente, que é do Hjelmslev, que é um dinamarquês, que tem essa outra vertente da ideia da linguística, que é uma linguística mais plurivocal, em vez de bivocal. Então, aí nisso ele encaixa a compreensão do simbólico, a compreensão de representatividade que a psicanálise herdou. Ele fala, pera, mas nem dentro da linguística isso é tudo.
essa noção do ou representa ou falta representatividade, esse binarismo, se a gente vê por uma outra versão linguística, também super europeia e branca, então nada assim que era grandes políticas, já meio que cai por terra. E aí que ele constrói o argumento dele super maluco, ele tenta fazer uma coisa matemática sobre as possibilidades da polivocalidade do real. E ele inscreve o real dele aí. É super interessante para quem tem uma cabeça assim mais geométrica, matemática. Eu não, tipo assim, não tenho a mínima, mas quem tem é uma coisa legal de se ocupar. E a Rosie Braidotti, ela estudou na França nessa época, ela foi aluna do Deleuze. E ela herda isso muito forte deles. E esse termo que eles usam do becoming é o centro do trabalho dela. O legal é que ela não nega a realidade política da psicanálise e nem de mais nada, né? Por isso que ela mobiliza esse termo do Zoé, em vez de falar do real. Que eu prefiro falar do real, porque eu acho que aí ainda tem muito caldo para a gente explorar juntos psicanaliticamente. Esse livro dela, o Transpositions, ela tenta dar uma receita, mas é uma receita que não cabe dentro da psicanálise, porque ela não é psicanalista, ela não está pensando na clínica. Mas eu acho que ela está pensando no social e no político, amplamente, de uma maneira material. Ela fala da violência real, da emergência climática real, sabe? Não é só uma crítica epistemológica, porque a gente já sabe que a psicanálise é produto de um projeto moderno, um pós-iluminismo, assim, né? A gente sabe disso há muito tempo, e daí, né? O que a gente faz com isso? Que acho que essa é a grande questão. Para mim, o que sobra é a questão da pulsão de morte. Como que a gente pensa na pulsão de morte em relação a esse real pluri, né? Que é também algo que o Deleuze e o Guattari se ocupam durante a vida deles toda. Assim. Eu acho que isso, para mim, é o que me leva a tentar entender o que acontece na clínica. E aí, tentando talvez pensar na questão do Brasil, que eu acho que muito bem que a Daniela trouxe. Acho que aqui, eu moro na Inglaterra, daí que eu conheço a Aline. Aqui também a questão política é uma política de morte. A gente também tem um partido conservador horroroso, assim, mais polido, né? Não é a vulgaridade da pulsão de morte que a gente encontra na realidade política do Brasil, mas eu já nem sei o que é pior, o que é melhor. Se é o vulgar ou se tem esse perverso de gravata, já não sei mais, o que dá mais estrago. Mas é difícil a gente pensar em construção quando a morte está tão presente, ainda mais essa morte desse delírio absurdo do protesto contra o uso de máscara, essas coisas todas que estão acontecendo. E assim, ó, a gente não precisa nem comentar, né? Você sabe bem dessa pulsão de morte viva. É difícil a gente acreditar na possibilidade de construção conjunta, mas talvez se nos dá um amparo, e o que eu tento pensar é que o patriarcado colonial sempre foi uma política de morte, sempre foi da ordem da morte. Só que era uma morte que acontecia lá longe, né? Tanto que a teoria pós-colonial, de grande maneira, vem para nos alertar disso, assim, vocês estão falando aí, mas espera, na verdade esse corpo que nunca fez parte, esse corpo que é esse corpo, eu não sei as palavras, mas a ideia do enfleshment, do embodiment, quando tu é reduzido à tua corporeidade, quando para ti nem há a opção de entrar no simbólico, porque nem interessa se tu tentar, sabe, que é a questão da negritude, né, que foi levada a essa redução. Sempre houve o confrontamento com a pulsão de morte do capitalismo extrativista. Bom, os animais, a natureza sempre estava morrendo. Olha o que a gente já não fez, né? O antropoceno é testemunha disso. Talvez a diferença agora é que está só perto da gente, né? Então, de uma certa forma, nada mudou. Só dá para ver de uma maneira diferente. E aí, tentar construir junto ainda tem a mesma validade do que teve outrora, assim, para quando a gente estava muito desesperado, na falta de esperança. E só para talvez tentar amarrar assim, a minha impressão do texto maravilhoso da Aline, que eu tive o prazer de acompanhar a defesa dela inteira, foi super legal. E também a apresentação do colega Fábio e da André, que foram muito legais. Mais uma vez, assim, a impressão que a psicanálise nos dá tantas ferramentas para compreender
os mecanismos da opressão, né? E acho que isso a gente não pode esquecer nunca, assim. E essa psicanálise neutra, higienizada, burguesa, assim, é uma afronta ao projeto psicanalítico em si, porque a psicanálise é radical na sua raiz. Olha esses textos que a Aline resgatou dos primeiros escritos, assim, são textos que contêm uma coisa muito importante. Aí, só para terminar, que eu falo muito, tem uma frase, falando do Guattari, que acho que é a frase que eu mais gosto dele, que está nas 3 ecologias, que ele era bem debochado, né? E ele fala assim, que os psicanalistas, tá falando dos lacanianos, tinham que parar de ficar aparando o jardim ornamental da psicanálise e se preocupar com as questões reais do mundo. E eu acho isso super bonito, assim, qual que é a nossa ética enquanto pensadores, ou pessoas que estão praticando ou se formando. A gente tem que se preocupar em fazer aquela teoria ficar ali bem linda, olha, mas tá lá né, na nota de rodapé da página 10, que era assim. E se descolar das preocupações sociais, éticas, políticas contemporâneas, talvez não. A gente tem que parar de pensar na psicanálise como isso e mais como uma fonte de vida, né? Se a gente usa essa metáfora do jardim. Obrigada. Bom, eu vou rapidamente só fazer um comentário, né? Que acho que essa retomada que a Ana traz, né, da importância, eu acho que você localizar o Édipo e a gente usar outras teorias para poder repensar o que foi isso que foi construído, né, no passado, né, tem